Ok. Manda ver. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Acho que o pessoal vai chegando aí, a gente já vai iniciando. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade, pela presença de todos aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os óleos essenciais em apoio emocional dos animais. Claro que sempre com segurança e aplicação responsável, né? Eu já vou adiantando que é a minha primeira apresentação, né? Meu primeiro treinamento. Preparei tudo com muito carinho, né? A intenção hoje é ampliar, né, o nosso olhar para o cuidado individualizado de cada animal, né? E trazer para vocês assim uma entrada, uma abertura para tudo que os óleos essenciais podem trazer de apoio, né, de auxílio a tudo que os animais já fazem de tratamento com o seu médico veterinário, né, com a rotina que eles já têm ali na vidinha deles. Então, como os óleos podem auxiliar nessa questão do apoio, tá? Quem? Pode passar o primeiro slide. Elcio vai no meu auxílio, porque eu não quis ficar sem me ver, senão eu ia ficar perdida, eu já não estava falando com nada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rafa. Muitos me conhecem como Rafaela Camargo, a Rafa Camargo, a Rafa do Pet, né? Eu trabalho com animais há mais de 21 anos na área do embelezamento, o famoso e conhecido banho e tosa. Então, eu já tenho essa experiência de mais de 20 anos com a parte de estética canina. E com o passar desses anos, eu fui percebendo que não era só sobre embelezamento, né? Nós vemos pets chegarem ali para tomar banho, para fazer sua tosa agitados, nervosos, ansiosos. Então, ao passar dos anos, eu comecei a observar e foi algo que criou assim muitas indagações, né? Dentro da minha cabeça, porque para vocês terem ideia, eu tenho animais comigo há 17 anos. Hoje, inclusive, eu fiz o atendimento de um dos meus senhorzinhos, que está comigo há 17 anos, eu cuido desde o primeiro banho. Ele já está, assim, extremamente debilitado, né? É um cãozinho maravilhoso, sempre foi muito bonzinho. Não é o caso, né? Ele sempre foi um cachorro muito tranquilo, sempre aceitou bem o manuseio ali no pet e tudo mais. Mas era algo que eu me questionava muito, né? Por essa convivência tão grande com eles e ainda não consegui sentir que eu passava segurança. E não era sobre mim, né? Não era sobre essa questão da segurança. Então, eu sempre me questionei demais isso. Né? E buscando entender ali um pouquinho do campo do comportamento primeiro, que é o que a gente primeiro observa, né? A gente não vai pensar lá em outras coisas, a gente vai primeiro, nossa, mas por que que tenta me morder? Por que que tenta escapar, sair, fugir, né, daquela situação. Então, nesse tempo todo de trabalho com os animais na área do embelezamento, a questão do emocional mesmo, desse desespero deles, sempre me incomodou. Pode passar, eu. Então, ó, aqui eu vou falar um pouquinho dessa transição, né? De como foi essa passada, essa virada de chave de um cuidado estético. Vou só dar uma repassada para vocês, gente, no o que é o cuidado estético, tá? Eu preciso entrar nesse assunto para vocês entenderem o que despertou em mim essa vontade de conhecer mais sobre os olhos, né? Na percepção de quem não conhece um bentosa por dentro ali, né? Nos bastidores, os animais chegam ali pra gente para tosa, banho, deixar bonitinho, deixar cheirosinho, deixar limpinho, fazer a tosa higiênica. Muitos porque é um cuidado necessário, tem que ir. Outros porque gostam, não, eu gosto que meu pet esteja toda semana limpinho, toda semana bonitinho. Então ele é muito automático, é um trabalho manual e ele acaba sendo automático, né? Mas quando a gente vira a chavinha para
algo além, a gente começa a observar além dessa questão do manuseio tradicional que a gente faz no automático, né? Se eu pegar um cachorro para fazer uma tosa agora, ela vai fluir no automático. Se eu tiver em sintonia com esse animal, eu vou querer entender o porquê de certos comportamentos que ele passa ali para gente. Então, o profissional do banho tosa, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Esse olhar, esse algo a mais pelo animal, porque senão sai tudo ali, ó, na produção mesmo, no básico, no ligado, sem emoção. E precisa ter, porque eles vão entregando isso pra gente, tá? Eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. E os olhos, eles chegaram para mim, né, numa apresentação. Eu fui fazer um passeio onde eu não sabia nem que eu ia conhecer sobre os óleos essenciais. E foi uma apresentação da Jaque, que eu assisti no passeio. E aquela apresentação, naquele momento, mexeu comigo extremamente, porque eu comecei a ver os benefícios dos óleos, o que os óleos podem fazer na nossa vida, como eles podem transformar várias áreas da nossa vida, apoiar, né, tanto na parte física, emocional. E eu pensei, eu até levantei minha mão na apresentação, já que vai lembrar, e falei: pera, eu posso auxiliar os animais com esses olhos? E ela me respondeu: sim, você pode. E aí, naquele momento, já surgiu assim várias coisas na minha mente. Eu queria saber como fazer aquilo, como eu poderia levar os óleos essenciais para o meu atendimento. Gente, a primeira coisa que eu pensei foi nessa questão de levar os óleos essenciais para o meu atendimento no Banhosa. Era proporcionar algo a mais para o meu atendimento. Deixar o ambiente mais acolhedor, trazer mais segurança para os pets quando eles chegassem. Então, eu fiquei curiosa, eu queria saber como que aquilo ia funcionar, né? Então, foi a transição do só pensar em embelezamento e estética e já começou ali a despertar em mim aquela questão de além, né? O que é que eu posso fazer? Pode passar, Elsa. Então, essas questões do comportamento, né, que a gente costuma falar, que quando a gente fala do comportamento, tô falando muito de banho e tosa, gente, porque é a área minha, né, minha área de atuação, mas em casa, vocês, tenho certeza que todo mundo, alguém aqui da apresentação tem pet em casa, depois vocês me contem que eu quero saber, né? Tô falando muito do banho e tosa, mas em casa vocês vão relacionar isso também, tá? Que é a questão das lambeduras excessivas, da agitação quando você sai de casa, você percebe que quando você chega, o animal está extremamente agitado. Então, isso tudo são observações que a gente vai fazendo do comportamento. Então, tudo que eu citar aqui do Bentosa, vocês podem relacionar que isso também acontece aí no ambiente onde o pet de vocês vive, na casa de vocês, tá? Então, são lambeduras excessivas, problemas de pele recorrentes, que vira e mexe o animalzinho tá ali com uma feridinha, com uma coceirinha, um lambe-patinha, vocalização excessiva, que é aquele cachorrinho que late, 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 sem parar, e às vezes a gente fala assim, nossa, tá latindo por quê? Não tem nada ali, né? Não tem pra que tá latindo. Então, o comportamento comunica. Você precisa observar esses sinais, tá? A gente tem que estar atento a esses sinais. Uma otite, que eu acho que é o que todos os tutores acabam encarando aí no decorrer da vidinha deles. Nossa, passei remédio, dei antibiótico, melhorou uns 2, 3 dias e voltou. Então tem todo um porquê, né? E a gente já vai falar um pouquinho desse porquê também. Pode passar, Elcio. Aqui, ó. Aqui a gente vai falar da tríade, que já vai fazer essa junção de todas essas informações, tá? Quando a gente vê uma dermatite, uma lambedura excessiva, uma otite, vocalização também excessiva, que é quando eles latem muito, a gente só tá vendo o final, a gente só tá vendo o físico, só o que os nossos olhos estão enxergando ali.
tá? Mas eu costumo falar, eu trabalho considerando essa tríade. É uma junção, né? De emocional, energético, que repercute no campo físico. Então, quando você está vendo esses sinais ali no físico, ele já está extremamente evoluído no campo emocional, no campo energético, e está exalando para fora. Então, tem que ter uma investigação, um olhar atencioso para o que pode estar desequilibrando este animal emocionalmente, o que pode estar deixando ele energeticamente desequilibrado, que está repercutindo. Eu vou citar mais para frente um exemplo bem claro, que acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Por isso que a gente precisa ter esse olhar sempre individual, porque cada animal é único. Vocês vão ouvir eu falando disso também a apresentação toda. Pode passar esse. Entrando agora para falar um pouquinho mais dos óleos, antes de citar qualquer óleo que a gente já conhece aqui, a gente fala de óleo o dia inteiro, a gente conhece, tem pessoas aqui no treinamento que conhece muito mais de óleo, domina toda a área dos óleos. Mas antes da gente entrar para falar de qualquer um deles para os animais, a gente tem que levantar essa questão que o olfato do animal é extremamente mais apurado que o nosso, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o olfato do animal, mas ele é extremamente mais apurado que o nosso. Então, eles são capazes de cheirar, de sentir muito mais além do que nós sentimos, tá? Então, o cuidado tá exatamente aí. O que para nós pode parecer tranquilo, para eles tem que ter uma cautela, tá? Porque esse excesso pode causar uma intoxicação, pode causar um desconforto, uma não aceitação, inclusive uma má interpretação, porque se você não trabalha com a diluição correta e oferta ali para o animal ele é muito inteligente. Ele não vai querer ficar ali perto, ele vai tentar sair, e aí onde a gente fala, ele não gostou, ele não quer, não deu certo. Então, não, tem que ter toda uma atenção, e eu vou explicar aqui para vocês também uma questão bem importante que eu gosto de ressaltar, e quem passa pelos meus atendimentos eu faço dessa maneira, que é do teste olfativo. Pode passar, Elcio, para o próximo slide, por favor. Então, o teste olfativo, ele é feito para que a gente consiga conciliar, né, o óleo que a gente vai ofertar. Então, vai passar pelo processo de anamnese, que eu vou chegar ali com vocês, e nós vamos relacionar os óleos que a gente vai oferecer como um protocolo ou como uma possibilidade, né, de opção para esse animal. Então, primeiro a gente apresenta. Detalhe, a gente apresenta esse óleo diluído, tá? Vou resumir brevemente aqui para vocês. Quando eu faço uma apresentação do óleo para animal, por exemplo, tenho aqui o laranja selvagem, né? Eu não vou simplesmente abrir o meu vidrinho de laranja selvagem e colocar ali. Eu vou trabalhar com uma diluição, né, para já ofertar ele numa dosagem baixa, para que eu respeite aquela questão, né, que o olfato dele é mais apurado, para já não causar ali nenhum desconforto para ele. Então a gente faz a diluição correta e faz a apresentação. Observa a expressão, o comportamento do animal, ele vai demonstrar. Eu tenho, inclusive, eu poderia até ter colocado aqui nos slides, mas acabou que fugiu. Eu tenho uma clientinha que ela vem, ela sente e ela expressa nitidamente qual é o óleo que ela gosta, que ela quer, e é funcional demais, gente. Você começa a trabalhar com óleo, você vê que realmente o animal é aquele óleo que ele quer, aquele óleo que ele tem aceitação, e é aquele óleo que, seguindo o protocolo certinho, vai trazer o resultado. Então, observar, ver como ele reage e respeitar. Se ele não quiser se aproximar, tá tudo bem. Se ele se afastar, se ele permanecer, tá tudo bem. Esse primeiro passo, que é o teste olfativo, é uma observação. Porque vai ter alguns animais que vão estar ali meio ressabiados com o cheirinho, ou mesmo com a situação, né? Só de você colocar um vidrinho assim, eles vão se esquivar um pouquinho, mas
de repente aquele óleo realmente precisa ser trabalhado, tá? Bora pro próximo. Aqui, ó. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre a tríade que eu falei, o equilíbrio do energético, emocional e físico, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de alguns óleos, né? Só como um exemplo. A gente tem vários óleos aí que vão trabalhar dentro de cada um desses campos, mas eu trouxe aqui alguns óleos que eu gosto muito de trabalhar para equilíbrio energético e emocional e algumas opções ali também do físico. Ih, tá fazendo muito barulho aí, porque eu não vou saber tirar esse barulhinho do WhatsApp que tá ligado aqui, gente. Tá atrapalhando? Não, né? Espero que não. Tranquilo, né? Então tá, ó. Não tá com barulho não, Rafa. Aqui, como opção de um óleo para a gente trabalhar o campo energético, nós temos o nosso queridíssimo olíbano, que na minha concepção é um dos melhores para a gente trabalhar essa questão energética, tá? O olíbano vai trazer esse equilíbrio energético. Na área emocional, no campo emocional, a gente consegue entrar com lavanda, vetiver, laranja, como eu coloquei de exemplo aqui. Tem vários outros, tá, pessoal? É só mesmo um exemplo para vocês entenderem um pouquinho as áreas e quais óleos, tá? E no físico, eu gosto muito de deixar como exemplo a melaleuca e a copaíba, que são óleos que a gente vai trabalhar bastante o apoio físico, como o próprio nome diz, no caso de dermatites, problemas de pele, mas nós temos outros óleos que conseguem atender também esse apoio físico quando vamos falar de sistema digestivo, por exemplo, de outras áreas, tá? A gente está falando um processo físico geral aí para vocês poderem entender. Acho que eu vi uma pergunta aqui da Jaque. Deixa eu tentar abrir, gente. Desculpa que eu venho embanando um pouco, mas dá tudo certo, viu? Tá. A Jaque tá perguntando aqui do gato. Sim, inclusive, a questão gatinhos é motivo para um próximo treinamento específico, inclusive, tá? Quando a gente, eu até faço uma menção aqui no treinamento mais para frente sobre gatos. Gatos, gente, vai ser sempre algo mais separado ainda, tá? Cada animal é único, individual, a gente vai analisar, fazer anamnese para aquele animal específico, mas o gatinho é extremamente mais específico. A gente pode, inclusive, criar um dia para a gente falar somente sobre gatos, porque é algo completamente paralelo. O organismo do gato reage de maneira completamente diferente, então a gente tem que associar os óleos corretos que a gente vai trabalhar, mas sim, para os gatinhos também, tá? A gente vai trabalhar com a tríade, tá? Sempre, sempre, apoio energético, apoio emocional, apoio físico. Às vezes a pessoa chega com uma questão de, meu cachorrinho tá com diarreia, né? Que a gente já vê que é algo completamente físico ali, né? O que eu posso passar? O que eu posso fazer? Bora, vamos fazer a anamnese completa, porque tem que equilibrar todo o campo energético do animal, porque aquela diarreia, ela tá vindo de alguma reação ali, de alguma interação entre energético e emocional. E isso, gente, parece ser algo assim, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender sobre os olhos com os animais, parecia algo, nossa, será que é real? E gente, os nossos animais, eles são extremamente 100% ligados a nós, a nossa energia, a energia que o ambiente onde ele está exalando. Então, são seres extremamente puros que Deus nos deu, criou, colocou na natureza para gente, e eles fazem isso como maneira de proteção ao tutor, né? Então muitas vezes a gente fala, mas eu tô preocupado, eu quero deixar ele bem. Então a gente não percebe, mas a gente está transmitindo toda essa ansiedade, todo esse desespero nosso, porque é super comum, gente. A gente tá vendo o bichinho sofrer, a gente vai se desesperar, a gente vai ficar nervosa, a gente vai. Só que é onde a gente começa
começa a entender que esse desequilíbrio está partindo das energias do ambiente de onde esse pet vive. Então, está totalmente interligado a nós. Isso é uma coisa extremamente importante de a gente já começar a associar. Então, se o pet está com algum desequilíbrio, está com lambedura excessiva, para um pouquinho, observa qual é a rotina que a casa está vivendo nesse momento, tem alguma mudança no comportamento de algum indivíduo da casa, alguma mudança de rotina mesmo, alteração de horário e tudo mais. Faz essa primeira observação que vocês já vão conseguir ter bastante respostas, tá? Pode passar para o próximo, Elton. Isso, ó, aqui eu falo da anamnese, tá? O que é a anamnese, gente? A anamnese é algo muito profundo que a gente vai fazer para cada animal. Exemplo, tem dois pets na minha casa, os dois estão aparentando lá, tá se coçando demais, tá com otite, um tá com diarreia, o outro é um pouquinho mais agitado. Eu vou fazer o mesmo protocolo para os dois? Não, gente, não tem como. Cada animalzinho que tá ali, de repente você tem dois, três, cada um você vai ter que detalhar uma anamnese. Primeiro, peso, idade principalmente, tá? Principalmente, tenho dois cachorrinhos ansiosos na minha casa. Os dois são ansiosos, dois latem demais, dois são isso, um tem 12 anos, o outro tem 5. Não vai seguir o mesmo protocolo o de 5 e o de 12. Não tem como, tá? É muito individual, é muito individual. Por isso essa anamnese tem que ser bem detalhada, bem específica, tá? Saber a idade, saber o peso, saber a rotina, saber detalhes do comportamento que aquele animal apresenta. Então são coisas assim, são detalhes extremamente importantes, tá? Para a gente ter um bom resultado com os protocolos. Se a gente aplicar o mesmo protocolo, mesma diluição, você não vai ter os mesmos resultados e aí entra naquela questão de novo. Ah, será que os óleos estão ajudando? Né? Mesma coisa com a gente, né? A raça também interfere no sentido comportamento e temperamento, porque tem algumas raças que já têm essa predisposição para ser mais elétricos, ser mais agitados, né? Por exemplo, o Spitz alemão. Alguém aqui tem Spitz? Me conta aí. Deixa eu silenciar, tentar silenciar aqui o meu WhatsApp. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Vou tentar. Acho que não consegui. Bem, A vamos gente aqui. não ouve não, viu, Rafa? Só estamos ouvindo sua voz mesmo. Não? Ah, então tá bom. Porque começou a chegar um monte de tuk-tuk-tuk aqui. Eu falei, será que eles estão ouvindo? Então Não, tá não tô ótimo. ouvindo. Depois eu quero que vocês contem aqui para mim, inclusive é uma curiosidade, falei no começo, escrevem aqui no chat, na mensagem, se você tem pet em casa, a raça, se você é idoso, se é novinho, conta aí que eu quero saber, tá? Mas sim, interfere nesse quesito de comportamento. Algumas raças vão apresentar comportamentos mais agitados, como o Spitz, que eu falei. O Bulldog francês, por exemplo, que é um caso que eu venho trazer aqui para vocês como exemplo, ele é o campeão aí das problema de pele, dermatites, assim como shih tzu, as otites, né? Então, sim, as raças acabam interferindo mais nessa questão comportamental, que a gente vai fazer da mesma maneira, analisar individualmente e cuidar da tríade, sempre, tá? Vamos para o próximo. Vamos lá. A receita pronta na protocolo. Pode passar esse que eu já entrei nessa questão. É o que eu estava falando para vocês. É não aplicar a mesma receita para outros pets ou para o pet, para o segundo, terceiro pet que você tem dentro de casa. Cada um é único. Pode passar esse, viu? Acho que eu acabei entrando nele antes dele aparecer aí. As caras desses pets que você achou aqui tá um barato. Isso é uma cara de coitado, né? Bom, ó, agora aqui é uma informação importante.
Vocês entenderam que eu só estou fazendo um apanhado geral, né, de como isso pode ser funcional. Depois a gente pode trazer conteúdos bem específicos, tá, gente? É só realmente um treinamento no geral mesmo dessa área do apoio, né? Enquanto que para nós a gente tem outras formas de uso, para o animal, em primeiro lugar, a gente vai excluir totalmente a ingestão. Tá? Então, não. E ó, isso parece que não, mas a maioria das pessoas acham que o animal vai ingerir. É a primeira pergunta que fazem. Ah, tá, beleza. Eu vou seguir o tratamento então, que você vai me recomendar. E aí, como que eu vou fazer? Ele vai tomar esse óleo? Não, gente, nunca, nunca, jamais. Para nós, a gente sabe que nós podemos fazer ingestão de aos olhos, né? Mas para animal, não, nenhum e nenhuma hipótese, tá? Então, a via mais segura de aplicação para os pets é a difusão, que a gente vai aplicar ali, colocar as gotinhas recomendadas para aquele apoio específico no difusor, tá? Então, tem a recomendação de quantidade de gotas, a recomendação do óleo necessário para aquele tipo de apoio. No difusor, super tranquilo, tá? Desde que tenha ali uma entrada, que ele fique livre para entrar e sair do ambiente, né? Se ele não estiver se sentindo bem, ele vai sair, ele vai ter liberdade de sair, uma janela aberta, um ambiente sempre muito bem ventilado e essa autonomia do pet entrar e sair a hora que ele quiser. E aí vocês podem observar também que dependendo de algum óleo que a gente coloca no difusor, o animal não quer ficar. Ele quer sair, ele estranha aquele cheiro, né? Ele repele, ele quer sair. E ele sai e às vezes passa um tempinho, ele começa a se adaptar para onde ele foi ali, né? Ele acaba voltando para o ambiente. Ele volta e ali ele fica e ali ele pode aproveitar ali dos benefícios dos óleos de maneira segura, tá? Às vezes as pessoas têm na cabeça que, vou colocar ele ali, vou fechar a porta, vou deixar ele ali curtindo a aromaterapia dele. Não, não é recomendável de forma alguma. Ele precisa ter essa liberdade de sair, de voltar e ter esse ambiente ventilado para que corra tudo bem e ele também tenha essa opção, né? Ele é uma vida, gente. Ele precisa ter essa opção de querer ou não. Isso tem que ser muito bem respeitado, tá? Uso tópico positivo pode sim, são as duas formas de fusão e uso tópico. Porém, aí é que são elas, gente. A diluição, a concentração dos óleos e diluição é completamente diferente da nossa. Tá? Então, aqui eu faço uma ressalva para aquela questão da anamnese que a gente já comentou, que é saber todos os detalhes daquele animal, principalmente idade, peso, rotina, tudo que aquele animal vive e já viveu, pode puxar lá na memória, desde quando a gente faz anamnese profunda, a gente puxa lá desde quando o animalzinho chegou na família, como ele chegou, a maneira que ele chegou, se foi resgatado, se foi comprado, como é que foi, entendeu? Tudo isso influencia. Então, essa diluição que a gente vê no final, aplicação, que vocês vão ver agora um exemplo que eu vou dar na pele, para secar uma feridinha, para ajudar, tem que ter a diluição correta. O menos é mais. Essa segurança a gente tem que ter. Então, ingerir nunca jamais. O uso tópico tem que ter alguns cuidados também, que a aplicação não pode ser feita lá no canalzinho do ouvido, por exemplo, quando a gente quer tratar uma otite, ela é na parte externa da orelhinha, tá? Não é lá dentro no canal. Focinho, a área dos olhos, né? Tem muita gente que fala: meu animal tá com uma alergia que posso passar. Não, gente, não é recomendável, tá? Então, essas opções de ingerir, usar puro, passar na pele puro, sem a diluição, até pra gente, a gente sabe, né? Para os animais, então, jamais, tá? Jamais, pela alta sensibilidade que eles têm, muito além da nossa. Pode passar, Elcio, por favor. Ó, agora eu vou trazer um caso para vocês, tá? Um relato individual aqui do Horácio, que foi um cãozinho, que é o meu cãozinho, tá, gente? É o meu fofo. Uma hora eu vou apresentar ele para vocês. O Horácio foi
um divisor de águas para mim, porque eu saí do meu olhinho de lavanda no difusor dentro do meu negócio, dentro do meu comércio, para trazer um suporte, um apoio para o meu animal que estava precisando lá em casa. Então, o Horácio já vinha com histórico de dermatites recorrentes, de otites recorrentes, lambeduras excessivas, uso de antibiótico a cada 15 dias, e eu já estava assim, ficando muito tensa, porque vocês sabem o que acontece quando corticóide, o animal vai inchando, inchando, inchando. Eu tava vendo que ele não tava mais aguentando parar em cima das perninhas dele, tão gordinho tava. E as dermatites, é triste demais a gente ver o animal se lamber, se coçar o tempo todo. O tempo todo. Então, eu comecei a cuidar do Horácio com os óleos essenciais. Eu fiz a anamnese dele, e aí, quando o animalzinho é da gente, a gente tem que ser, ó, ponta firme, viu? Porque a gente tem que ir lá na feridinha, e muitas vezes a feridinha somos nós. Então é muito mais complicadinho de avaliar, tá? Mas, claro, é possível sim, com esse olhar real, né, e sincero da gente, porque a gente tem que ser bem, bem honesto com as informações nesse caso, nesse sentido, tá? Então, o Horácio, ele apresentava essas feridas na pele, muita coceira, lambedura excessiva e a irritação que ele tinha na orelha, porque a mesma patinha que ele lambia, ele ia lá e coçava a orelha e ficava aquela coisa extrema. Então, eu entrei com o protocolo, né, para o Horácio, do equilíbrio, ali da tríade, que foi o equilíbrio emocional, eu entrei com o líbano, eu até cito depois ali os olhinhos para vocês saberem. E logo após, eu vou mostrar no próximo slide, eu tive uma melhora. Vocês podem comparar ó, a região da higiênica dele, como era extremamente irritada. Tá vendo aí a região do pipi, da parte higiênica? Melhorou demais e foi rápido. Pode passar para o próximo, por favor, Elcio. Já falar Horácio. Então, aqui, ó, o início, quando a gente começou o tratamento dele, a gente fez a tríade, bonitinho. 8 dias depois, eu já observei a redução da lambedura. O que já me acalmou, porque o que mais me deixava nervosa era ver a lambedura, aquela lambedura excessiva, lambe, 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 era a noite toda, um negócio fora do comum. Com 43 dias, a gente tem um sisteminha ali de protocolo, tá? No caso do Horácio, eu apliquei 25 dias, fiz uma pausa, uma janela terapêutica de 5 dias e retomei de novo. É outro ponto bem importante, tá? Ó, observa que com 43 dias ele já respondeu muito bem ao protocolo. Mas é aí que tá, a gente não pode parar, a gente precisa dar procedimento, prosseguir com o protocolo, tá? Então a gente segue com o protocolo, não pausa só porque parou, porque é tudo um processo, gente, lá dentro, no campo emocional, no campo energético, o animal está sendo trabalhado, né? Gente, depois eu leio todas as mensagens para eu não me perder aqui, porque é minha primeira vez, se sabem, né? Eu peço desculpa, mas depois eu respondo qualquer coisa a todo mundo também ali no particular, tá? Das perguntas que vocês estão fazendo aqui no bate-papo. Então, com 43 dias a gente observou, né, essa melhora, mas eu segui. E essa carinha fofa aqui de 3 meses é quando ele já estava ali num processo mais tudo sob controle, tá? E até hoje eu faço o equilíbrio energético e emocional com o Horácio. Então, o Horácio faz aromaterapia todos os dias praticamente. Por quê, gente? É um apoio que a gente dá para ele. A gente vive numa pilha todos os nossos dias. A gente sai de manhã, volta para casa à noite extremamente agitados, nervosos, cheio de coisa na cabeça, é compromisso, é faculdade, é trabalho, é tudo, é filho. Então, eles chegam, o que eles vão lá? Eles sabem, peraí, eu vou te ajudar, dá aqui toda essa carga para mim. E eles absorvem mesmo, eles são tão maravilhosos que eles têm esse poder. Eles absorvem mesmo. E aí, antes dele começar a me entregar de novo essas dermatites, eu já tô fazendo o meu cuidado ali com ele, tá? Então, protocolo energético e emocional para a vida toda. É muito bom, é maravilhoso. Você vai estar proporcionando coisas boas para o seu pet, tá? E aqui no caso, ó, só para vocês observarem os óleos que eu usei, foi melaleuca, copaíba, lavanda, olíbano e mirra, tá? Melaleuca, copaíba e mirra
para tratamento de pele, para essas feridinhas, não tem igual, tá? Então, vou citar o nome dos óleos, mas a gente já sabe que precisa ter uma atenção ali na diluição e como vamos seguir o protocolo de cada animal, tá? Pode passar pro próximo, Elcio. Bom, aí como eu digo, né, para todo mundo, que o cuidar, ele não é só, tô comprando ração, tô levando para tomar vacina, não tá faltando nada para ele, sabe? É um olhar geral, é um olhar inteiro, é um olhar além, sabe? É preservar pela segurança, pelo jeitinho de cada animal. Se o seu animal é mais agitado, existe sim um porquê. Os olhos podem sim apoiar. De repente, você precisa também de um apoio de comportamento, que é o caso da gente entrar com um adestramento, como a gente tem profissionais aqui com a gente que trabalham nessa área, que sabem. Eu acho que a Nina não conseguiu estar aqui, mas a Nina ia conseguir complementar essa questão. Não é só sobre o óleo vai resolver tudo, não, mas que ele é um excelente, maravilhoso apoio, isso sem dúvida, gente. E outra ressalva que eu gosto de fazer muito, se seu animal faz um acompanhamento, caso do Horácio, por exemplo, meu cachorro, ele fazia uso de antibiótico, chegava lá, era uma injeção. Eu não parei, tá, de cara. Eu segui o protocolo do médico veterinário. Eu continuei. O que que aconteceu? Depois desses 3 meses, já faz muito mais tempo agora, né? Ele simplesmente não viu mais a cara do vet dele, porque a gente conseguiu controlar, né? Mas a questão não é deixar o tratamento, é a mesma recomendação nossa, né? Se a gente está seguindo um tratamento para qualquer coisa, né, da área da nossa vida ali, a gente não vai deixar de usar o remédio. A gente vai usar o óleo como apoio, né? Como um auxílio. E com o passar do tempo, se você fizer o protocolo certinho, se você seguir as recomendações certinhas do protocolo, porque isso faz toda a diferença. Não adianta você ir lá, um dia você aplica, outro não, um dia você liga o difusor, o outro não. Passei esse hoje, amanhã pulei 3, 4 dias, não passei. Gente, não vai funcionar. Então, começa de novo, segue direitinho, faz o uso correto, a diluição correta, e vocês vão ver esse resultado. Tem que persistir, porque a gente sabe como funciona, como os olhos agem dentro do organismo da gente, os animais são mais sensíveis ainda, então tem que respeitar o tempo, né, do protocolo agir, tem que respeitar a individualidade de cada animal, de mostrar esse resultado. De novo, eu vou ressaltar, às vezes com 2 animais em casa, um responde de uma forma, outro de outro. Então a gente tem que ir ajustando esse protocolo, mudando, ajustando qualquer detalhe individualmente para que aquele pet responda no tempo dele, na maneira dele. Se não deu certo os 3 meses, vamos mudar o protocolo de novo, vamos fazer outro processo, vamos tentar alterar quais óleos a gente vai usar ali, que a gente tem uma vasta, maravilhosa opção de óleos que a gente pode atender, que a gente pode auxiliar os animais. Então tem que ter todo esse olhar individual para cada pet. Eu vou tentar abrir aqui, mas eu queria, né, perguntar se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou tentando abrir se eu vejo as mensagens aqui para também tirar a dúvida de vocês, tá? No geral, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é sobre essa questão geral, tá? Sobre como a gente consegue dar apoio sim para os nossos pets. Outros detalhes, a gente pode entrar em áreas mais específicas assim depois nos próximos aí que a gente pode trazer para vocês, mais focadas exatamente como eu já falei do gato ou de algum ponto específico mesmo, sabe? A gente pode entrar um pouco mais, mas no geral, que eu acho que é algo que acaba pegando todos é essa área emocional. Por isso que eu quis trazer primeiro essa questão do emocional, porque tá interligado diretamente com a gente, como eu disse, né? E é o que acaba pegando todos, ninguém escapa, né? A gente acaba tendo que dar, sim, esse suporte para o emocional primeiro para conseguir seguir, né?
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui.